Bom, então, bom dia a todos, né? Obrigado aí pela presença de todos vocês. Pessoal, eu quero, só antes da gente começar a apresentação, esclarecer algumas coisas para vocês, porque eu acho importante, até por uma questão de transparência e tudo mais, né? A Dala, antes de ser cliente da Multiplico e da Ive, da nossa agência de marketing digital, eu fui cliente dela. Então, eu não sei se todos se recordam, mas eu fiz por muitos anos um projeto de consultoria para uma empresa chamada Logos Retail, né, uma desenvolvedora de software ERP para supermercado, e eu fiquei 6 anos e meio prestando serviço para eles lá. E a solução da Logos era uma solução client-server, né, modelo tradicional, instalávamos a solução num servidor do cliente, disponibilizávamos então a aplicação a partir de lá. Então a Dala, através de um processo de prospecção, chegou até nós, oferecendo a possibilidade de levar as aplicações da Logos para a nuvem, dando para o cliente uma facilidade muito grande de trabalhar com a operação como se literalmente a operação fosse uma operação nuvem, né? Então, vieram com essa proposta. Na época, a gente topou, então, fazer uma POC e depois disso acabamos ativando alguns clientes com eles. E, assim, a minha experiência como cliente da Dala foi incrível, né? Em diversos pontos, tá? A Dala, ela não se propõe exclusivamente a disponibilizar espaço na nuvem. Se for para isso, é mais fácil você contratar direto de um data center. Então, muito mais do que entregar espaço em nuvem, a Dala é uma empresa que se preocupa em ajudar a software house na migração, em ajudar o cliente na migração, um suporte 24/7 que de fato funciona, e bastante, e com técnicos, né, com um excelente nível de qualidade de conhecimento, e principalmente com três donos, né, mas principalmente os dois ali que eu conheço, que estão mais na operação, que atendem o telefone quando dá um BO. Né? Então, esses caras, Edilson, Alexandre, eles estão na operação, estão no dia a dia. A Dala não é uma empresa gigante, é uma empresa de excelente estrutura, mas que a gente ainda consegue falar com os donos. Então, como cliente, eu era extremamente satisfeito, tá, com o serviço que eles prestavam para a gente. Depois eles viraram nossos clientes, a gente veio, enfim, implementando alguns conceitos, né, da nossa máquina de vendas lá, ajudamos eles a remanejar time comercial e tudo mais. E agora chegou o momento de falar um pouco para vocês e dar a oportunidade aí para vocês também de conhecer a companhia. Existem algumas formas da Dala trabalhar. Uma possibilidade é vocês apresentarem clientes e a gente trabalhar o cliente no 1 a 1, entendendo ali a demanda do cliente, buscando o melhor custo-benefício para ele. E a outra possibilidade é, basicamente, vocês colocarem as ferramentas de vocês hospedadas, né, nos servidores deles, e eles prestarem todo o serviço de apoio aí nesse sentido, tá bom? Vou apresentar aí para vocês o Edilson, que é o diretor comercial da empresa. Então, Edilson, seja muito bem-vindo. E o Bom Edilson dia a vai fazer todos. uma apresentação aí da Dala para vocês entenderem um pouco, né, dessas possibilidades. E conforme ele for falando, eu vou fazer algumas intervenções. Mas vou deixar ele aí livre para falar. Quem tiver dúvida pode levantar a mão na hora aí, a gente coordena para o Edilson poder responder. Mas é basicamente isso, tá? Então, Edilson, obrigado aí também pela sua disponibilidade e espero que seja um evento bacana aí para todo mundo, tá? Bom dia a todos, né? Muito obrigado por participarem aí desse webinar para a gente falar um pouquinho da Dala, vocês conhecerem um pouquinho do que a gente vem fazendo já há muitos anos, né? Contar um pouquinho da história bem rápido, que a Dala tem 24 anos de mercado, estamos fazendo esse ano 24 anos, né, de mercado. Nascemos lá no passado mexendo com servidores Windows e Linux, esse sempre foi o nosso ponto forte. Mais ou menos em 2007, a gente colocou o primeiro servidor em nuvem para um cliente, né? Esse cliente era a Netshoes,
que estava iniciando o processo dela lá no comecinho da vida dela, né? E com isso a gente foi crescendo e foi fazendo o negócio funcionar para poder trazer toda essa infraestrutura e colocar tudo isso em nuvem, né? Primeiro para a Netshoes, depois para vários outros clientes. A gente atuou muito tempo no mercado de e-commerce, com hospedagem de ERP de e-commerce, e depois a gente foi espalhando e colocando tudo isso, né, na internet para todo mundo poder acessar e ter a sua infraestrutura rodando de uma forma bem fácil, né? Vou mostrar aqui uma apresentação para vocês, tá, Dala? Só um momentinho, só para compartilhar a tela aqui. Está carregando. Perfeito. Bom, a nossa ideia é que a Dala seja o motor, né, a estrutura do motor do seu software, né? Então, é a tecnologia que impulsiona o seu negócio para andar para frente, né? Então, a gente entende que a infraestrutura de TI dos clientes, das software houses, muitas vezes, elas não estão preparadas para o futuro. O cliente tem lá um servidorzinho ruinzinho, vocês têm dificuldade com esse servidor, coloca esse servidor lá para rodar e muitas vezes não tem alguém para dar um suporte, às vezes está com um sistema operacional pirata, alguma coisa nesse sentido, porque o cliente não quer investir, ele tem lá as suas dificuldades para modernizar isso daí e fazer com que a infraestrutura esteja sempre bem organizada, né? E dê muito menos suporte, menos dor de cabeça para todo mundo. Tá? Então, quando a gente pergunta se ele está preparado para isso ou não, aquilo que eu falei: sistemas lentos, custo alto de servidores, falha de segurança contra ataques. Então, ele põe uma estrutura lá qualquer, só porque a software house exigiu um servidor, alguma coisa nesse sentido, ele coloca isso no ar e tem essas dificuldades normalmente encontradas, né? E isso traz perda de competitividade no mercado, risco de ataque e vazamento de dados, produtividade de queda, porque toda hora cai, desconecta, tem que refazer o ambiente e refazer todo o sistema para poder essa estrutura estar toda funcionando, né? Como eu contei um pouquinho no começo, a Dala nasceu em 2002, né? Tem aí 3 pilares que eu chamo aqui hoje, né? A gente tem os serviços de TI, que é a parte de suporte e manutenção de servidores, que foi o que a gente nasceu lá no passado. Tem a parte de segurança, a gente entende que para o cliente poder chegar de forma segura na nuvem ou acessar os seus dados num servidor que esteja interno, ele precisa dessa parte de segurança, então a gente tem toda essa parte de infraestrutura de servidores para firewall ou appliances firewall, né, tanto em Linux quanto appliances como FortiGate, Sophos, MikroTik, a infraestrutura que o cliente precisar na ponta, a gente também tem como disponibilizar isso para o cliente. Então, de uma forma fácil e que ele não precise de dor de cabeça de ter alguém especializado para tomar conta disso. Então, a segurança faz tudo isso funcionar. A parte de cloud computing, que é a parte, né, o carro-chefe hoje da Dala, que é a hospedagem em nuvem do sistema, né? Hospedamos qualquer tipo de sistema em nuvem, web, sistema legado, sistemas que rodem com cliente-servidor, terminal server, VPN, da forma que for necessário rodar, a gente consegue, e a gente tem muita experiência com isso, né? Aqui tem alguns clientes que usam aí o ambiente da Dala hoje, né? Temos clientes desde indústria, e-commerce, serviços, logística, tem todo tipo de cliente rodando. A gente hospeda sistemas como SAP, sistemas como TOTUS, Lynx, Senior,
novas soluções, temos diversos parceiros aí de mercado que hospedam hoje com a gente o ambiente, né? Desde comércio, indústria e outros. Tá? Aqui só alguns clientes que trabalham com a gente, né? Aqui um pouquinho dos nossos números, como a gente está há bastante tempo no mercado, a gente já colocou muito servidor para funcionar na vida, né? E fez tudo isso daí funcionar de uma forma bem eficiente, tá? E por que trazer isso para a Dala, né? Quais são as vantagens de você ter isso no nosso ambiente, né? Primeira coisa, a gente está num data center aqui no Brasil, com uma infraestrutura muito robusta. É um data center com certificações Tier 3, TR3, ISO 27001, ISO 27701, que é de LGPD, PCI DSS. Então, a gente consegue garantir uma infraestrutura muito robusta, que vai trazer uma estabilidade muito grande para o ambiente. Todo o nosso ambiente tem segurança feita com firewalls de última geração, que são da FortiGate, em alta disponibilidade. Então, eu tenho 2 firewalls, esses 2 firewalls, um está trabalhando e o outro fica em stand-by. Tudo replicado. Caso um dê problema, o outro assume automaticamente. Esse firewall conta com uma IA, que toma ações muito mais rápido do que um técnico tomaria, anti-DDoS, anti-ransomware. Além disso, a gente também entrega os ambientes com antivírus de última geração. A gente usa antivírus que também tem IA e machine learning, então ele aprende como a sua máquina trabalha e depois de um certo ponto a gente vira a chavinha e a partir daquele momento ele olha só o comportamento da máquina. Então ele é muito leve e muito eficiente e consegue pegar até vírus do dia zero, tem uma eficiência bem grande, né? A gente consegue uma performance muito superior, né, do que servidores internacionais por conta de latência. Além disso, hoje a Dala conta com servidores em São Paulo e em João Pessoa. Então, quando vocês tiverem clientes no Nordeste, a gente consegue ter servidores muito mais próximos, com uma latência muito mais baixa. O Norte e o Nordeste do país tem uma dificuldade de comunicação com São Paulo, ele tem um gargalo e às vezes fica lento. Então, por conta disso, a gente tem vários clientes que trabalham lá no Nordeste e também no Norte do país, e a gente subiu uma infraestrutura no data center também lá, para poder ter essa performance superior, né, e trazer essa latência menor para o cliente. Além de tudo isso que eu falei, o nosso forte sempre foi atendimento. O atendimento da Dala é o diferencial. Posso dizer para vocês que a gente é muito próximo tanto do parceiro quanto do cliente. Eu sempre falo assim, tá com algum problema, entre em contato com a gente, que a gente vai conseguir ajudar. Muitas vezes precisa fazer um teste ou falar com o nosso técnico para olhar os logs mais de perto. O que for necessário, a gente está aqui para disponibilizar e ajudar para resolver o problema. Eu sempre falo que um problema do cliente, de vocês, que está hospedado com a gente, ele é um problema da Dala e de vocês, né? Então, é a gente conversando e falando a parte técnica que vai conseguir fazer com que isso funcione de uma maneira muito mais eficiente, a gente consiga resolver isso muito mais rápido, né? Porque identificar o problema da ponta do cliente é fácil. O difícil é o usuário, o resto está fácil, né? O usuário é sempre um problema. Mas, brincadeiras à parte, backup também, uma outra coisa que a gente entrega, ele é disponibilizado, ele é feito, né, totalmente pela Dala. Hoje a gente faz backup do ambiente uma vez ao dia para máquinas de aplicação e fazemos backup das máquinas de banco de dados a cada 1 hora. Então eu faço um backup da máquina inteira, da máquina virtual inteira. Nosso ambiente é todo virtualizado, então eu vou lá e faço backup da máquina toda, né, a cada 1 hora, no caso das máquinas de bancos de dados, né? Gilson, eu só queria fazer rapidinho um adendo aqui. Pessoal, quando o Edilson fala, né, do diferencial é o atendimento, deixa eu contar rapidinho para vocês um caso de um outro cliente da Multiplico e da Aivo, né, da agência, que assim,
Ele acabou de fechar parceria com um data center grande e ele quer oferecer serviço em nuvem, de nuvem para os clientes deles. Beleza. Primeiro cliente que eles foram migrar, começaram uma migração sexta-feira, tipo 9, 10 horas da noite. Quando deu 10h30, precisaram de suporte. Os caras, beleza, abre o ticket aí, a gente tem 2 dias úteis para responder para vocês. Falei, cara, você não está entendendo. Eu estou começando agora a primeira migração com vocês. O cliente tem expectativa de, na segunda-feira, voltar com o ambiente em nuvem, tá bom? Vocês precisam me ajudar. E esse ticket ficou lá até terça-feira da semana seguinte. Ninguém ajudou. Então, às vezes a gente olha para um data center grande, fala assim, ah, não, vou falar com esses caras, vou falar direto com eles, pô, não preciso do integrador, na verdade eu só preciso do espaço. É nessa hora que o atendimento que eu falo para vocês que a Dala pode dar faz a diferença. Edilson, como seria essa mesma migração se essa software house, essa empresa, estivesse com vocês? Só para o pessoal entender a diferença. Em primeiro lugar, toda implantação ganha um gerente de implantação, que é uma pessoa que fica ali de plantão focada para tocar isso. Então, quando essa pessoa vai configurar todo o ambiente, vai instalar o Windows, vai instalar o Linux, vai ajudar a instalar o banco de dados, instalar o sistema, homologar, criar as conexões de terminal server no cliente, fechar as VPNs, deixar o ambiente todo pronto. Nesse momento de migração, ele vai estar de plantão, disponível para resolver qualquer tipo de problema. Problema de hardware, problema de conexão, problema com o banco, o que for necessário para fazer isso daí vingar e migrar. Tá? Com a gente não ia acontecer esse tipo de coisa. Excelente. Eu achei legal fazer essa intervenção agora, porque quando você fala que o diferencial é o atendimento, isso às vezes é muito subjetivo, né? O que é bom para mim pode ser bom para outro, né? Sim. Mas nesse caso específico, eu acho que a gente tem um caso bem crítico assim para comparar do interesse da Dala em fazer essa migração dar certo e do interesse desse outro data center em fazer a migração dar certo, né? O nosso diferencial é serviço, né? Infraestrutura todo mundo vende, é muito fácil, você entra, compra remoto, não precisa falar com ninguém, disponibiliza lá um servidor, mas tá, quem configura? Quem vê os pormenores, sabe? Aquela vírgulazinha diferente dentro de um arquivo que vai fazer a toda a diferença de o arquivo não funcionar, né? A gente tem um time todo especializado, pessoas especializadas em Linux, especializadas em Windows, especializadas na parte de infraestrutura mesmo, de conexão, de conseguir olhar os protocolos, olhar aquilo muito, muito de perto, olhar todas as camadas e fazer com que o ambiente esteja sempre funcionando. Tá? Então, essa aqui é a ideia de ter isso daí com o serviço que vai fazer a diferença de colocar o ambiente no ar. Uma outra brincadeira que a gente faz é assim, nós gostamos de dormir. Então, a gente faz tudo certinho porque a gente quer que vocês também possam dormir sossegados, né? Essa estrutura toda. Aliás, o pessoal gosta mesmo de dormir, né? O pessoal gosta de dormir. Tá? Bom, vou continuar aqui com a apresentação, tá? Depois, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa, me dá um toque. Com todo esse ambiente, tá? A gente consegue reduzir o downtime em 90%, porque se tiver um problema, a gente consegue restabelecer isso muito rápido. E aumenta a produtividade dos colaboradores do seu cliente lá na ponta. Por quê? Porque ele não vai parar, então isso aumenta a produtividade de estar com isso daí sempre funcionando. Tá? Algumas soluções que a Dala entrega, né? RP em nuvem, Dala Cloud. Então, RP em nuvem, o que eu falo? É uma coisa específica do seu RP. Dala Cloud, o cara quer um file server, ou ele tem um outro sistema, alguma coisa que ele quer colocar isso em nuvem, tá, de forma segura. Toda a parte de firewall e UTM, então eu consigo fazer, como eu falei, firewalls em Linux, firewall nas caixinhas, como se fala hoje em dia, né? Tanto com FortiGate, com MikroTik, a gente usa muito o MikroTik, ele é muito barato, muito eficiente para fazer uma conexão entre
a empresa e o data center. E ele consegue trafegar os dados de uma forma muito eficiente, balancear link, cai de um lado, ele sobe do outro. A gente tem um pessoal muito especializado aqui nisso. VPN criptografada, então toda essa parte de VPN. Eu tenho um cliente, por exemplo, que tem contratado da gente só as VPNs. Eu gerencio lá os firewalls na ponta e o negócio dele é só VPN, ele só quer saber de VPN. Backup empresarial, além do backup do data center, a gente também pode disponibilizar backup para ambientes locais ou de outros data centers para dentro do nosso data center. A gente usa a tecnologia da Veeam Backup, que é uma tecnologia líder de mercado hoje. Então, tem soluções para mover, para fazer infraestrutura de alta disponibilidade com Veeam Backup. Tem bastante software e desenvolvimento em cima dessa ferramenta que a gente domina e a gente consegue fazer com que isso funcione de uma maneira bem inteligente. E o gerenciamento de servidores. A gente faz gestão de servidores locais, virtualização de ambientes. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que falam assim, não, eu não quero ir para a nuvem, eu fiz o investimento, eu tenho um servidor aqui local, mas ele não tem um cara especializado para fazer esse ambiente funcionar. Então, um exemplo, a gente tem uma indústria lá em Mogi, ele tem um técnico lá, mas nós somos o suporte nível 2 do cara e a gente é o cara que implanta. Então, ele foi lá, comprou um servidor, a gente virtualizou esse servidor, criou todo o ambiente como se fosse um data center, backup com Veeam Backup, ele faz todo o backup bonitinho dentro de storage e também para nuvem, né, desse ambiente todo, e a gente que faz essa gestão para ele. Então, a gente consegue, com isso, também ajudar o seu cliente lá na ponta, que tem um cara, que muitas vezes é um cara que sabe mexer com bastante coisa, mas ele não tem domínio de tudo, porque ninguém tem domínio de tudo em TI. Então, a gente consegue ajudar em muitas vertentes e fazer esse ambiente todo funcionar. Tá? Aqui a parte que eu falei de RP em nuvem, né? Então, modernizar o seu RP e trazer agilidade para ele é o que muitas vezes vai fazer o diferencial na ponta para quem é uma software house. Você vai poder chegar para o cliente e falar assim, não, o meu ambiente roda em nuvem. Tá? Eu consigo fazer isso funcionar de várias maneiras. Tá? Se você for usar terminal server, dá para fazer via web, dá para fazer remote app, que é muito interessante porque você instala o ícone do seu sistema no desktop do usuário, ele vai clicar 2 vezes, vai abrir só o sistema como se fosse local, mas na realidade ele está escondido atrás de um terminal server. O terminal server roda em background, ele não vai ver isso rodando, ele vai abrir como se fosse o sistema normal na tela. É bem interessante que é como se o sistema tivesse instalado na máquina do próprio usuário. Pode usar a tela do terminal server normal, pode abrir o seu sistema instalando a aplicação e o banco está em nuvem, ou o sistema também está em nuvem, mas você tem um conector que ele abre, busca um executável, atualiza e faz isso rodar. Existem diversas formas de fazer o ambiente rodar e a gente tem isso funcionando aqui no nosso ambiente, né? Toda a parte de data center no Brasil para latência menor, temos toda a parte de escalabilidade. Então, vou te dar um exemplo. Na sexta-feira, um cliente nosso estava reclamando de lentidão, entrou em contato com o suporte falou assim, olha, em alguns momentos você tem pico de processador, ele não é um pico longo, ele bate aqui na nossa monitoração, tá, vamos fazer o seguinte, vou aumentar a memória, vou aumentar o processador, que os dois estavam batendo, testa por 7 dias. Então, ele está fazendo esse teste, sem custo nenhum. No mesmo dia já determinaram que o tanto de processador que a gente colocou não é necessário, aumentar 2 núcleos ia resolver, a gente colocou 6 núcleos a mais de processamento. A memória, 2 GB de memória ia resolver, a gente colocou 16 GB a mais, era só um pouquinho que precisava para esses picos. Eles ontem já resolveram baixar isso daí para aquilo que o cliente vai realmente usar. Ele vai testar mais alguns dias, ficando ok, isso vai para a negociação com o nosso comercial. Tá? Um outro diferencial, como o hardware do data center é todo nosso,
Todos os servidores são da Dallas, são servidores Dell de última geração, com discos SSD, NVMe, são máquinas grandes virtualizadas que a gente disponibiliza, tá? Eu consigo aumentar somente o que o cliente precisa, diferente de uma nuvem pública. Na nuvem pública, você precisa mudar para um outro nível de servidor. Então, imagine assim, eu preciso de 2 GB de memória a mais. Não tem, você vai ter que colocar 8 GB de memória a mais e mudar para um servidor que também aumenta o processador. Por quê? Porque lá ele vai te mudar de uma máquina para outra. O nosso não, é uma máquina virtual que eu consigo ir lá e aumentar só aquilo que você precisa. Vou te dar um exemplo. Eu consigo colocar uma máquina com 2 núcleos de processamento e 256 GB de memória. Não é uma coisa muito lógica, mas se o seu sistema exige muito pouco processador, exige muita memória, eu consigo te entregar dessa forma. Então, a gente tem essa flexibilidade de aumentar somente o que o cliente precisa. Eu consigo entregar isso e fazer um teste antes de realmente ver o que realmente vai usar para o sistema, tá? Aqui o Dalla Cloud, que a gente chama de 3 em 1, né? Que é a hospedagem, suporte e o Service Manager exclusivo de implantação. Então, desculpa que eu estou um pouco gripado aqui, a tosse está forte. A hospedagem que a gente entrega para vocês com alta disponibilidade, com alta velocidade nisso tudo, aquilo que o cliente realmente precisa. Então, pode ser um servidor de arquivo, pode ser um servidor de aplicação, pode ser um servidor de banco de dados, pode ser que você queira colocar isso daí dentro de Docker, subir várias Docker dentro do ambiente, né? Então, a gente consegue fazer com que isso funcione de uma maneira bem fácil, né? O nosso time de implantação exclusivo vai estar ali dedicado para colocar isso daí tudo para funcionar, tá? A parte de firewall, né? Como eu falei, a gente implementa firewall de qualquer tipo, firewalls de grande porte, que são firewalls mais caros, mas a maior parte das vezes que a gente enxerga para sistemas, né? Que é o seu cliente poder acessar o sistema de vocês de uma forma segura, são os firewalls com UTM, que são as caixinhas que a gente consegue colocar e fazer toda essa gestão. Então, eu consigo colocar lá, bloquear todas as portas, fazer a segurança para o cliente, né, e fazer a VPN e o balanceamento de link desse ambiente para poder jogar ele conseguir chegar no sistema de uma forma bem interessante, né? Com todo o controle de acesso, também pode ser colocado filtro de navegação, pode ser feito filtro de várias formas, ele pode ter um UTM simples na ponta e usar um sistema de filtragem por DNS, em nuvem, tem várias formas. A gente tem cliente, por exemplo, que tem um proxy hospedado com a gente no data center e todas as filiais dele entram e chegam no data center para poder fazer a filtragem antes de sair para a internet e fazer isso de uma forma mais segura. Tá? Então, aqui a gente falou mais dos pontos principais daquilo que a Dalla faz, de tudo que a gente consegue entregar de uma forma, né, simples e bem eficiente, né, para poder colocar isso aí tudo no ar. Tá? Bom, estou aberto aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa. Legal, Edilson, muito bom. Quiser tirar o compartilhamento de tela aí para a gente conseguir conversar com o pessoal. Pessoal, eu acho que vale novamente, né, mencionar aquilo que eu falei na abertura, né, do webinar. Bom, o Edilson é o diretor comercial e ele já conseguiu demonstrar para vocês, né, um excelente conhecimento técnico aí, tanto das soluções quanto das possibilidades que podem fazer. Então, como eu disse para vocês, o pessoal da Dalla está muito envolvido com os clientes, está muito envolvido com os parceiros, né, software houses, integradores, consultores, enfim, revendas, a galera que tem parceria com eles. Uma coisa interessante também que eu pude observar quando eu fui cliente deles, uma preocupação em buscar para o cliente o melhor custo-benefício possível, não empurrar para ele soluções que sejam desnecessárias
ou que façam com que o custo fique exorbitante, mas também, por outro lado, não deixar letras miúdas, né, no contrato para o cliente descobrir com o tempo os custos excessivos que vão vir. Então, eu acho que isso tudo é legal para reforçar para vocês, né, o porquê da gente ter tomado essa ação de trazer a Dala para esse bate-papo, de divulgar aí para todos vocês. E, claro, se alguém tiver alguma pergunta, agora é o momento aí para o Edilson poder responder, mas também vou pedir ao Edilson que coloque os contatos dele aqui no chat, para que o pessoal anote o seu celular, anote o seu e-mail, porque às vezes não quer expor uma situação ou quer conversar com mais calma sobre um problema pontual de um cliente que eles estão tendo, aí eles vão conseguir procurar você lá na sequência, né? E óbvio, né, sobre modelos de comissionamento, né, e formas de ganho, a Dala ela é bastante flexível nesse sentido e pode proporcionar para vocês aí ganhos bastante interessantes para um processo de upsell, de venda de novos produtos aí nos clientes. Se quiser aproveitar até para comentar um pouquinho sobre isso. Sim, é só colocar aqui, fazer duas coisas ao mesmo tempo não é uma coisa muito fácil, né? Bom, pessoal, a parte de comissionamento, a gente é bem flexível, tá? Eu tenho clientes, por exemplo, que compra o ambiente da gente e ele fatura direto para o cliente. Então, a gente vai fazer um preço diferenciado para ele poder revender esse ambiente. E o cliente, às vezes, nem sabe quem a Dala é, ou às vezes sabe que é a Dala que está por trás, mas o faturamento é direto de vocês para o cliente, né? A gente também tem toda a parte de comissionamento do tipo, o cliente fecha o contrato com a gente comissiona vocês numa determinada porcentagem, né, para poder fazer esse ganha-ganha que todo mundo tem, tá? O José acho que levantou a mão, ele queria fazer uma pergunta. Eu vi aí na apresentação muito interessante, como o Victor falou, né? E eu queria tirar uma dúvida sobre essa parte da implantação do DBA, né? Que você falou aí. Vocês têm DBA? Você trabalha com alguma empresa certificada? Você sabe? Porque o cliente sempre pergunta: tem DBA integrado? Já trabalha com alguém? Tipo DB Online, DB Master, né? Tem as empresas que estão no mercado e que trabalham com outras empresas concorrentes, como a SkyOne, né, no caso. Tá. A gente não tem DBA dentro do nosso time. A gente tem um parceiro que se chama Alejandro, que é Alejandro Informática, que é um DBA, que é uma empresa lá de Fortaleza. E aí eu tenho clientes, por exemplo, que a gente tem no contrato os serviços de DBA integrados, né? Então, esse pessoal faz todo o monitoramento do banco, acompanha a implementação e tudo isso. Ou o cliente pode contratar ele diretamente, também com uma parceria que a gente tem aqui com vocês, né? A gente pode fazer dessas duas maneiras. Por que a gente trabalha com o Alejandro? Em primeiro lugar, ele tem a mesma filosofia que a Dala, é um cara muito próximo, é um cara que você vai ligar para ele, você chamar ele em 5 minutos, ele já me respondeu, né? Ele tem um time bem interessante e tem um custo muito bom, diferente de várias empresas aí de DBA que esfola o cliente até não querer mais, né? Então, a gente gosta muito da parceria com eles. Eles têm, inclusive, toda a parte de monitoração, de banco, essas coisas, eles fazem para a gente, nos casos que o cliente pede para a gente colocar o ambiente com DBA. Legal. Eu fiz uma implantação, eu usei vocês na época da Ikezak, né? A virada de sistema foi eu que fiz lá. Legal. Fotos, né? Então, eu conhecia Dallas lá, né? Não tinha conhecimento profundo, né? Porque sempre o pessoal que trabalha com TOTS com 5 trabalha mais com a pessoa eu acabei de citar aqui, eu esqueci o nome. Da SkyOne. Que é um concorrente que praticamente é uma venda casada que eles fazem lá, né? Que, assim, não tem praticamente concorrência. Tô falando nesse âmbito com 5 TOTS, né, no caso. Mas agora, a partir de eu posso oferecer para alguns clientes que querem migrar, porque é meio que um monopólio, né, ali da SkyOne. Então, a gente não tem muita opção de concorrência, né? Agora, a gente tem aí você com a Dallas para poder indicar para alguns clientes. Legal. Sim, questão de TOTOS, né? A gente vê vários clientes que migraram para a gente, alguns saíram, alguns estavam servidores dedicados, locais, né? E outros estavam no T-Cloud. E eles têm muita dor de cabeça com o T-Cloud, né? Em primeiro lugar, ele é todo engessado, Sim. é lento,
né? Vocês que são, por exemplo, a revenda da TOTUS, não têm acesso ao ambiente, aqui com a gente não. Você vai ter acesso administrativo no servidor, você consegue entrar lá, mexer na máquina e fazer tudo isso daí funcionar, né? A gente tem vários casos. Eu tenho, para você ter uma ideia, eu tenho Logix rodando, eu tenho Proteus rodando aqui no ambiente, né? A Ikezaki, a gente pegou a Ikezaki lá no passado, quando eles usavam KPL, né? Provavelmente quando migrou, saiu do KPL que estava com a gente e foi para o TOTUS, né? Foi um processo que acho que levou uns 2 anos para eles conseguirem sair do KPL e ir para o TOTUS, né? E tenho uma amizade muito grande ainda com a Edi até hoje. Encontro ela nas feiras, é um amor de pessoa, adoro ela de paixão, cara, ela é muito gente boa. Bacana. Quem fez a migração lá com você, não sei se ele está lá ainda, ele era da Netfarma antes, e estava com a gente. Como é que é o nome dele? Puta, eu não vou lembrar agora de cabeça. Eu sou ruim de nome. Mas beleza. A Netfarma, a Edi veio da Netfarma, era uma empresa do grupo da Netshoes, e eles acabaram indo para a Ikezaki, e hoje ela é diretora geral de marketing lá. Antes era só de e-commerce, agora ela faz geral. Eu encontrei com ela no Vertex Day, dias atrás. Legal. Mas que precisar de ajuda, pode contar com a gente. Uma outra coisa que eu sempre falo aqui, cara, independente se é cliente, não é cliente, se vai vir, não vai, tá com a dúvida, chama a gente, cara. A gente tira a dúvida, não tem problema nenhum em ajudar. Eu acho que uma coisa legal de mencionar aí, pessoal, assim, obviamente sem fazer juízo de valor em relação aos concorrentes, né, até porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas assim, tanto os clientes que rodam T-Cloud quanto os clientes que rodam SkyOne, e aí eu também posso falar como ex-cliente da SkyOne, e de estar muito próximo de um cliente que tem que conviver com a nuvem da TOTUS todos os dias, o grande diferencial realmente nesse caso vai ser o atendimento quando dá um BO. As duas empresas, elas são excelentes, obviamente, né? São empresas de ponta do mercado de tecnologia nacional, mas são muito lentas, excessivamente lentas. Na verdade, a estrutura de TI do cliente precisa ser muito grande para conseguir conviver com essas empresas. Tá? E às vezes para aquele cliente que está ali mediano, que ainda não investiu numa estrutura de TI interessante, que ainda não vê TI como uma coisa estratégica, ou a TI é terceirizada, eles penam na mão das duas, tá? Eu posso falar, inclusive, como esse cliente, né? Em relação ao serviço em si, eu não vou discutir. Depois que está estável, tal, funciona muito bem. Funciona. Okay. O problema é quando dá um BO e durante a implantação, certamente vocês vão ter um apoio melhor da Dala, mas muito melhor nesse sentido, comparado a empresas grandes desse tipo. Eles têm muitos clientes para tocar, muitos projetos para tocar, muitas vezes sangram o preço, entram com preços assim absurdos, só que não contam que o milagre é não atender depois. Então não tem jeito, não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, a conta não fecha. E no que diz respeito a T-Cloud, eu já ouvi de muito cliente da TOTUS, do próprio cliente, o seguinte, fala, cara, eu não vou nem a pau. Os caras não têm serviço de nuvem, eles têm hospedagem. Você bota a tua aplicação lá e F pontinhos. Se vira, amigão. Você vai ter que se virar e ainda é uma caixa blindada, como o Edilson falou. Qualquer coisa você vai depender deles, por quê? Eles não deixam vocês acessarem o banco, obviamente, porque dependendo do que vocês fizerem lá, pode aumentar o consumo e eles estão o tempo inteiro estrangulando o consumo para o custo não subir. E isso não é uma acusação, isso é um fato, tá bom? Comprovado, inclusive. Totalmente diferente da forma como a Dala trabalha, que é uma forma muito mais elástica de poder ajudar vocês numa situação de demanda e depois estabilizar preço e assim a gente vai. Não é isso, Edilson?
Sim, com certeza, né? Eu vi, nesse cliente do Vitor, eu fui lá visitar ele me mostrou o painel do teclado, ele falou assim, se eu precisar mudar uma vírgula nesse parâmetro aqui, eu tenho que abrir um chamado, um negócio de 15 segundos demora 2 dias, né? Então, não dá para fazer de uma forma é, com a gente, e não. Aqui, precisou de ajuda, a gente resolve o problema. Sabe? É bem o nosso jeito. É um lema, isso é uma coisa minha, eu sou um dos fundadores da empresa, então acho que tem um DNA muito grande meu. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ajudar. Então, aqui a gente ajuda, né? A gente faz o negócio funcionar, né? E faz a coisa funcionar. O Alexandre, que está aí também, é a mesma filosofia, a gente está junto desde o início, né? Então, é nossa filosofia. Vamos resolver o problema do cliente, depois a gente vê o que precisa, né? Depois a gente vê custo, depois a gente vê. O problema é que o cliente esteja funcionando e esteja sempre disponível. Essa aqui é a nossa ideia. É isso aí. Muito bom, Edilson. Pô, Tá quero bom? agradecer aí você, quero agradecer o time da Dala, né, pela parceria, né, que a gente tem aí Sim. já há algum tempo. Está sendo super legal, super divertido. Espero, enfim, de verdade que esse conteúdo ajude vocês aí a gerar, né, novos negócios, mas que também ajude os clientes da Multiplico a ter uma vida mais fácil aí na migração para a nuvem, na sustentação de nuvem, porque eu sei que esse assunto não é um assunto fácil, principalmente para aquela software house que não domina isso. É terrível ter que lidar com isso, é um monte de pormenores ali que a galera não controla. Eu sei que para alguns é assim, pô, me deixa quieto desenvolvendo meu ERP aqui, eu tenho que ficar pensando em um monte de coisa, já não basta o fisco me enchendo o saco o tempo inteiro de coisa que eu tenho que implementar, agora eu tenho que mexer com máquina também, caramba. Então eu tenho certeza que com vocês aí eles podem ter uma vida muito mais fácil, e eu espero que disso daqui a gente consiga extrair aí ótimos insights e conteúdos para todos e bons negócios para todo mundo também, tá bom? Pessoal, a gente usa um data center aqui em São Paulo, né? Convido vocês, não sei se vocês estão aqui, mas quem for aqui de São Paulo, quiser ir lá visitar o data center, a gente leva lá para fazer um tour no data center. É bem legal conhecer a infraestrutura, entender o que a gente entrega, né? Não é um servidorzinho numa sala com um geradorzinho do lado. É uma infraestrutura muito robusta, para trazer mesmo a segurança que o cliente precisa, tá? Para botar isso tudo para funcionar. Estamos aqui à disposição. Passei meu contato ali, tem meu telefone, meu WhatsApp direto, pode me chamar, né? Nosso site também, que foi o pessoal aí, o Carlos é o cara do site, ele aí, né? Que deu uma repaginada aí pra gente, tá? O que precisar de ajuda pode contar com a gente. Isso aí, gente. Muito obrigado a todos Tá aí. joia? Um bom dia para Eu vocês também agradeço. e Bom uma dia. excelente semana de fechamento aí para todos. Bons negócios, viu, pessoal? Bom dia, Valeu. obrigado. Boa semana para todos. Final de mês, galera. Vamos trazer os contratos aí. Vamos vender, vamos vender. Valeu, Vamos um abraço. vender. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.